Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quando você estiver acessando esta informação. Bom, garotos e garotas, sobre a Olimpíada Nacional de Ciências, né, a gente estão como um cadastro para a realização desse evento. Nós temos esse link aqui, né, que eu vou deixar aqui nos descritores, ONC, né, www.onciencia.org. Bom, eu diria para vocês que esse evento é um evento que me traz bastante satisfação, onde aquele estudante que tem a sua busca de aperfeiçoamento nos conhecimentos, elas viabiliza uma autoavaliação, ou seja, aquilo que você vai perceber que você está bem alinhado com o conhecimento, ou, por outro lado, é algum conhecimento que precisa ser melhor explorado no campo da ciência. Então, a Olimpíada Nacional de Ciência é integrado por vários programas nacionais aqui, né? Como a Ciência na Escola, a Sociedade Científica também, a Sociedade Brasileira de Física, a Associação Brasileira de Química, o Instituto Butantan, a Sociedade de Astronômica, né, do Brasil, né, a brasileira, e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bom, tudo isso é congregado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele promove, então, este evento para você do ensino médio e do ensino fundamental dos anos finais. Então, como vocês estão percebendo aqui, as inscrições para nós vai até o dia 12 de agosto, através do nosso site, mas a gente já está iniciando essa investigação com o público, e nós gostaríamos que vocês manifestassem ou não, né, o interesse em participar. Então, até o mês de agosto, a gente tem essa possibilidade de fazer a inscrição, mas a gente quer antes esse processo devido às diversas demandas que a nossa unidade tem. A primeira fase e a segunda fase são online, então é uma prova que a gente meio que vai pedir aí um comprometimento de autenticidade, ou seja, você por você mesmo. E ela vai acontecer entre os dias 14 e 16 de agosto, a primeira fase. Já a segunda fase, somente são 2 dias, ou seja, na primeira fase são 3 dias, 14, 15 e 16 de agosto, praticamente alguns dias depois da finalização das inscrições. Por isso que a gente quer antes, para justamente preparar o processo, porque vocês vão receber via e-mail que vocês vão cadastrar. Eu recomendo que seja institucional da fita, tá, gente? Não, mas não precisa, não é obrigatório. Eu falo que não é obrigatório, mas eu acho que depois a gente vai ver, a gente vai continuar lendo isso aqui. Bom, e a segunda fase são apenas 2 dias para quem tiver uma pontuação significativa para ir para a segunda fase. Nesse momento, alguns alunos terão uma aptidão favorável, significa que o grau de estudo, de compreensão, de investigação é bacana, não necessariamente é plena, mas é bacana. E os outros estudantes que porventura não conseguirem ir para a segunda fase, já é um bom sinal que precisa aprimorar o seu modo de estudo, ou até mesmo como adquirir esse tipo de conhecimento que envolve o conhecimento básico, né? No caso, o conhecimento científico. Bom, basicamente a gente está repetindo aqui as mesmas informações, mas só adiantando, como é online, você pode usar o seu computador, o seu notebook, seu tablet, ou até mesmo seu celular ou smartphone para realizar. Isso vai depender muito da ferramenta tecnológica que se tem à disposição e aquele que se tem mais facilidade de lidar para operacionar a realização das respostas, né? Se você tem um aparelho que está muito lento, é um pouco mais antigo, isso vai te dando um pouquinho de preocupação, né? do tempo a ser realizado. Isso vai incomodando algumas pessoas. Então, ao fazer a prova,
né, entrar no link de acesso na realização da prova, minha recomendação básica é pegar um aparelho que te responde no tempo coerente, né, que o delay não seja um problema para você. Bom, já falei das datas, 14 a 16 de agosto, que são 3 dias. E aí, o que vocês poderão estudar? Astronomia é estudada em ciência, biologia é estudada em ciência, física é estudada em ciência, história é uma história da ciência, mas tem todo um movimento social, um movimento cultural que vai influenciar o movimento científico também. E a química, ou seja, rapazes do ensino médio e moças também do ensino médio, biologia, química e física e história. Você que é do ensino fundamental, ciência e história. Então, assim, tem conhecimento. Bom, a prova, especificamente da primeira fase, são 20 questões objetivas. O que é uma questão objetiva, né, Guri? Guri, são aquelas questões que, assim, tem uma apresentação. Essa apresentação envolve um problema, um raciocínio, e vai ter uma pergunta. E aí você, embaixo dessa pergunta, dessa imagem, pode ter imagem também, vão ter algumas opções. Dentre elas, uma delas será a mais adequada dentro do contexto explícito, bem como a pergunta que foi feita. Então, envolve leitura, senso crítico, percepção, né, análise, e eu quero, né? Parece que eu tenho um domínio da palavra, né? Eu espero que vocês tenham essa percepção. A gente estuda justamente para esta finalidade. Bom, deixa eu ler os 2 parágrafos seguintes. Antes de resolver a prova, o estudante deve acessar o link que será publicado com antecedência, inserir o código de acesso disponibilizado em seu e-mail ou pelo representante da escola, preencher os dados complementares obrigatórios solicitados e a partir daí começar a resolução do exame. Bom, basicamente assim, você vai via eletrônico acessar o link e preencher aquilo que tem que ser preenchido de obrigatório, tá? Não deixe de olhar o seu e-mail para obter o código. Que e-mail? Depende qual e-mail que você cadastrou na inscrição. Eu recomendo que seja institucional, tá? Bom, mas eu uso o bom senso, né? Usa aquele e-mail que você tem mais facilidade de lidar. Professor, eu não uso e-mail, então está na hora de aprender a usar e-mail. Turma, o exame, o último parágrafo, o exame online é ininterrupto. Ixi, não sei falar essa palavra, gente, desculpa. Ou seja, ele não pode ser interrompido. Começou, tem que terminar. Ou seja, não é permitido interrupções, de modo que após iniciada a prova, o sistema computará 2 horas de prazo, quando então se encerra automaticamente e concluirá a participação, independente do número de questões até então resolvido. Isto é, gente, minha recomendação, você vai ficar pelo menos 2 horas, até 2 horas fazendo essa prova. Então, antes de iniciar, organize seu espaço, principalmente com relação à luminosidade. Vá no banheiro para você não ter algum tipo de imprevisto durante a realização. Tenha ao seu lado alguma coisa para se hidratar, uma água, uma garrafa de água, uma xícara, e algumas coisas para ir comendo caso você sinta necessidade. Não é para fazer uma refeição ali, não, tá, gente? É apenas para acomodar. Então, ir ao banheiro, se ajeitar, ajeita o espaço para poder fazer essa prova. Guri, mais algumas recomendações, tá? Só que agora na segunda fase. Também uma prova online. Essa prova, vou ler aqui. A prova é efetuada por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores, notebooks, tablet e smartphone, como foi na primeira fase. Bom, segunda, a ONC divulgarão os números mínimos de acerto necessários para ser classificado para a segunda fase. É a chamada nota de corte. Para quem você não percebeu, algumas pessoas estarão mais aptas, né, têm muito mais conhecimento e vão estar aptas para a segunda fase. As pessoas que estão num conhecimento um pouquinho abaixo, é uma recomendação para que vocês estudem mais. E aí, o ano que vem, vai ter outro evento, como este. Então, se prepare para essa. Uma vez que você não foi para a segunda fase, é válido você aprender. Vá
ao longo dos anos, né, ou seja, de um ano para o outro, adquirindo mais esse conhecimento. Não é um conhecimento apenas para ganhar nota, é um conhecimento para ter a liberdade de fazer as melhores escolhas, amadurecer o seu senso crítico, a sua percepção, saber falar ou saber explicar as coisas. Isso é fantástico no mundo social. Bom, conforme dito lá na primeira apresentação, o evento da segunda fase vão ser 2 dias, 11 e 12 de setembro. Ou seja, entre a primeira fase e a segunda fase você tem um mês. Tá? E aí eu recomendo vocês estudarem mesmo não sabendo o que caiu, se você foi promovido ou não na segunda fase. E você mesmo vai sentir segurança. E um detalhe, da primeira para a segunda fase, com certeza você percebeu quais são aqueles assuntos, o modo de pergunta que você não ficou tão seguro. Isso é um bom sinal para que aquilo que seja melhor estudado. Ele é um indicador. Essa insegurança nessa fase da aprendizagem, ele é apenas um indicador, não é uma vergonha. E se você tem vergonha disso e não corre atrás, pior ainda. No sentido de autonomia, no sentido de estar seguro daquilo que está fazendo. É tão gostoso a gente relacionar com as pessoas que ela tem aquela propriedade de conhecimento, sabe conversar e assim por diante, só para não estender. Igualmente, na primeira fase, a prova terá 2 horas também ininterrupta, ou seja, não dá tempo de ficar pensando na vida não. Tá? A prova ela é um pouquinho menor, mas exige um pouquinho de organização mental. Né? Sujeito, verbo, complemento de verbo, colocar os conectivos, colocar, se necessário, os advérbios para fazer sentido na frase, porque serão 10 questões discursivas, você vai estar defendendo um princípio lá. Tá? Então assim, se souber escrever, melhor ainda, gente. Tá? Indo para os encerramentos da minha conversa, ao iniciar a considerar medalhas, tá, para aqueles estudantes que participarem, tá, na segunda fase. E elas serão divididas em 3 categorias: ouro, né, os melhores, pratas para os segundos melhores e bronze para os terceiros melhores. Não exatamente é uma pessoa ou 2 pessoas, e nem é por escola e nem pela nação, é por uma faixa de aproveitamento, ou seja, vamos falar assim, número de acerto. Não é bem isso que eu queria dizer, mas vamos lá. Bom, também serão concedidos certificado de menção honrosa, principalmente para aqueles que acertaram pelo menos 50% da segunda fase. Então, guria, participem desse evento, principalmente se você já tem uma admiração. E se você não tem admiração pelas ciências da natureza, eu digo para você, esse universo é feito pela natureza. E se você compreendê-la, ou melhor, se você estiver envolvido em compreendê-la, você vai tirar melhor proveito da vida com ela. Aqueles que ignoram a natureza, ignoram a grandeza de quem a construiu, também ela vai se distanciando do prazer de viver. E é isso que serve a ciência, para a gente se transformar num indivíduo em processo de transformação. Ciência não é uma coisa absoluta. Ciência é um processo de transformação e entender essas transformações, que, ora, serão jus pelo benefício, porque foi trabalhado isso, ora, ela pode causar catástrofes pelo desequilíbrio causado pela nossa ignorância. Ok? Então fica o meu convite a vocês todos a participarem da Olimpíada Nacional de Ciência. Então fica aí meu abraço para vocês todos.